Vinícius é analista sênior no Mercado Livre, na área de Flex. Eu acho que ele é uma das pessoas que mais conversam aí no dia a dia com as transportadoras. Deixa eu preparar aqui, pegar a sua apresentação, Vini, só um minuto. Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Obrigado pelo convite. Eu acho que super importante esse momento, a gente compartilhar aqui um pouco de informações, as coisas que a gente olha no dia a dia. Mas até antes disso, eu queria apresentar o restante da equipe. Hoje a gente tem o Matheus, ele é nosso referente regional, então ele não olha só o Brasil, ele olha também os outros países que a gente tem, que tem a operação de Flex também. A gente tem a Letícia, que é nova na nossa equipe, entrou semana passada e veio só para cuidar da operação do Brasil. Isso mostra o quanto que a gente está crescendo, e a gente tem a Laura também, a nossa jovem aprendiz. Então, hoje, ali, para encargo de informação, a operação do Brasil é que tem mais representantes atualmente. Tá? Então, é uma operação gigantesca que está crescendo e ainda tem muito espaço para crescer. Tá bom? Quer passar? Eu perdi o passador. Pode passar aí. Pode. Pode. E até aqui, antes da gente começar, eu queria voltar num ponto muito importante que a gente estava falando um pouco anteriormente, que é referente à análise de reputação do seller. Não está na apresentação, mas eu não sabia que a gente tinha essa análise dentro da aplicação da Log Manager. Foi uma coisa que eu achei muito interessante e muito importante para todos vocês. Tá? E o porquê eu falo isso? Quando a gente fala da reputação do seller, hoje deveria ser o critério 0 de performance para vocês, para acompanhamento. Por quê? Se hoje o seller não bate os 97% de SLA ao longo da semana, ele vai perder o CMD na semana seguinte, vocês vão ter mais contato dentro do comercial de vocês, você tem que ter mais pessoa para fazer os atendimentos desses sellers. Também, muito mais importante, vocês acabam perdendo o volume desse seller, então a gente tem um risco dele migrar para outra transportadora, e também é menos volumetria dentro da operação de vocês. Então, é muito importante todos vocês acompanharem esse indicador de performance todos os dias. Tá? Então, mais sellers com melhor performance, vocês têm mais visibilidade com outros vendedores. Né? A gente sabe que tem muito boca a boca entre os sellers. Então, indica uma transportadora porque está indo bem, que tem um bom custo de frete. Então, é algo que eu queria frisar. Tá bom? E aqui, eu acho que, do que pouco que a gente passou também, e é o que eu mais recebo perguntas de todos vocês no dia a dia, é como eu seja uma transportadora homologada, como eu recebo indicações do Mercado Livre, como eu faço para ser parceiro ali, que eu acho que a gente sabe o quanto que dá de visibilidade para todos vocês. Né? Aqui eu tenho algumas transportadoras hoje que são homologadas, enfim, e a gente sabe o quanto de contato, principalmente a nossa landing page traz atualmente, e o quanto isso é importante. E semana passada, por incrível que pareça, assim, muito recente mesmo, a gente tem uma mudança no processo. E que é uma coisa muito importante para todos vocês a partir de agora, que é a gente vai conseguir fazer a indicação de todas as transportadoras através da nossa plataforma. Então, depois eu vou pedir para eles voltarem o QR Code que a gente passou para vocês, que é para vocês escanearem, preencherem o formulário, que eu mesmo vou estar analisando para poder, posteriormente, colocar vocês dentro da nossa landing page. Então, é um canal que dá muita visibilidade para a transportadora, é um canal seguro e que todos os sellers ali têm conhecimento que, se a transportadora está sendo indicada pelo Mercado Livre, ela tem uma ótima qualidade. Tá bom? Então, recomendo vocês preencherem, coloquem lá o formulário, preencham certinho. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar para o pessoal da Log Manager, que eles passam para mim e a gente vai analisando junto. Tá bom? E aí, hoje, eu trouxe algumas dicas, basicamente, né, de como eu posso melhorar em Flex e os critérios que a gente acompanha de performance de todas as transportadoras. Né? Qual é o ponto? Não só isso de como eu posso melhorar. Hoje, o Mercado Livre, a gente preza muito por excelência. Tanto que a gente tem um dos pilares culturais, não sei se alguém conhece, que é executamos com excelência. E é isso que a gente busca de vocês, excelência nas entregas. As melhores transportadoras que oferecem um bom SLA para os sellers, enfim, que oferecem um ótimo serviço também. Tá? Então, quando vocês preenchem o formulário, quando vocês entram em contato comigo, é isso que eu olho. A excelência no SLA de vocês, nas entregas pós 21 horas, o quanto vocês performam em turbo, enfim. Se vocês têm um time de contact center, isso é uma das coisas que estão aqui. Né? Como eu posso melhorar em Flex? Né? Que é cumprir com os critérios de performance,
ter uma estratégia de crescimento a longo prazo, que isso é muito importante, porque, como eu falei para todos, a partir do momento que a gente está dentro da landing page, vocês têm outros benefícios, como time de contact center que a gente tem, onde a gente faz as indicações das transportadoras. Então, vocês acabam recebendo mais seller. É importante vocês tenham um plano de crescimento para que vocês possam captar esse seller. Uma coisa que impacta muito é a gente fazer a indicação do seller para uma transportadora, chega lá e ela falar que não consegue fazer esse atendimento. Isso quebra muito a credibilidade que a gente tem junto com vocês. Por quê? Somos nós que estamos indicando, somos nós que estamos dando essa visibilidade. E aí o seller entra em contato, a transportadora fala, não, eu não atendo. Então, é uma coisa muito importante ter essa visão a longo prazo de crescimento. Tá bom? Oi? Boa. E ter um time dedicado de comercial para receber os contatos, como eu falei. Tá? Conseguir fazer esse atendimento para o seller da melhor forma possível, como vocês fazem para o motorista de vocês no dia a dia. Tá bom? É aqui que passa? Boa. E aqui, como eu falei, hoje a gente tem 2 etapas de medição das transportadoras dentro do Mercado Livre como um todo. Tá? Então, a gente tem o nosso SLA, que seria critério 0. Hoje, para estar dentro da nossa landing page, a transportadora ela precisa cumprir com os 98% de SLA. A gente faz essa medição mensalmente. Se a transportadora não cumpre com esse critério de performance, ela sai da landing page e perde todos os nossos benefícios que a gente oferece. Tá bom? Ter entrega após 21 horas menor do que 3%, então é mais um dos critérios zeros que a gente tem de performance. A gente sabe o quanto que os produtos entregues após as 21 horas impacta a experiência do comprador como um todo. Tá? A gente sabe, hoje a gente mora, infelizmente, num país perigoso, então a gente não sabe quem é a pessoa que está indo tarde da noite entregar. A gente também tem pessoas com bebê, crianças pequenas, pessoas idosas em suas casas, e às vezes não vai conseguir ou não quer fazer aquele recebimento do produto. Então, é muito importante que a gente tenha estratégias para conseguir entregar todos os nossos produtos antes das 21 horas, tá bom? E a gente tem esse percentual de 3%. E ali eu trago também alguns outros indicadores para vocês, que seriam indicadores para dar um plus ali, porque não sei se todos já chegaram a abrir a landing page, a gente tem um ranking, né, para todas as transportadoras. Então, quanto mais vocês cumprirem com esses indicadores, melhor vai ser o ranqueamento de vocês. E o que seria? Percentual de pacotes turbo, né? Todos aqui sabem o que é turbo? Creio que sim. Então, boa. Percentual de pacotes turbo. Porcentagem de seller com horário de corte a partir de 1 hora. E aqui, isso é muito importante, não só para vocês conseguirem mais vendas dentro da plataforma, enfim, conseguirem um melhor ranqueamento, mas também por um tema muito importante que creio que grande maioria não sabe, mas as nossas transportadoras homologadas que estão aqui já têm consciência que hoje, quando você tem, isso falando de um anúncio com fulfillment, né? Um anúncio que tem flex e full, quando o comprador ele entra dentro da plataforma, o horário de corte de fulfillment para entregar no mesmo dia é meio-dia. Então, se o anúncio tiver flex e full, e ambos os horários de cortes for meio-dia, sempre a plataforma vai dar prioridade para o fulfillment. Então, às vezes, você tem um seller que tem muito potencial para vender dentro de flex, porém ele fala, eu ativei full, ativei flex no meu anúncio e eu não tenho nenhuma venda flex. Por quê? Porque o horário de corte é o mesmo. E, por funcionalidade do Mercado Livre, as vendas sempre vão sair como full. Tá bom? Então, é muito importante que vocês peçam para os sellers de vocês aumentar o horário de corte para 1 hora, 2 horas, enfim. A gente sabe quanto maior o horário de corte, mais vendas esse seller vai ter, mas se ele deixar meio-dia, a chance dele ter poucas vendas ou não ter nenhuma venda é muito grande. Tá bom? Percentual de zonas ativas é uma coisa que a gente valida mensalmente também. Então, o quanto de zonas ativas os sellers de vocês têm, que a gente usa para fazer o ranqueamento, e isso também impacta diretamente nas vendas que o seller tem ao longo do mês. Tá bom? E o SLA de turbo, ali que a gente considera acima de 95%. Então, quanto melhor for o SLA de turbo de vocês, melhor vai ser a pontuação que vocês vão ter nesse indicador para ficar ranqueado dentro da plataforma. Tá bom? E a gente tem algumas medições trimestrais, né? Onde a gente olha o SLA também, a média do trimestre, entrega após 21 horas, se vocês estão operando bem com flex, se vocês
contam com um time de CX dedicado, se vocês contam com um integrador, isso é muito importante para que a gente possa fazer essa medição de vocês. Então, se vocês não tiverem a Log Manager, por acaso, a gente não vai conseguir saber a performance de vocês no dia a dia. Enfim, as entregas após 21 horas, como vocês estão vindo, para fazer essa medição, enfim, essa recomendação dentro da plataforma. Tá bom? E, como eu já disse, contar com um time de comercial dedicado. Tá? Dúvidas? Não? Então, tá bom. Pra cá? Deixa eu passar. Espera aí. Não cai, não. Posso mexer? Pode passar. Aí, deixa eu só testar. Ah, o de baixo, tá bom. Vou já passar todos aqui. Tá bom. E aqui, como eu falei para vocês, o quanto pós 21 horas é importante para a gente, como todo do Mercado Livre, tá? É uma coisa que está muito em visibilidade para todos nós. Temos diversas iniciativas, diversos times participando para que a gente possa reduzir as entregas pós 21 horas da melhor forma possível. E aqui eu trouxe alguns pontos de funcionalidades que trouxemos recentemente para melhorar esse resultado, que é o horário de corte por zona. Então, hoje, todos os sellers de vocês conseguem colocar um horário de corte por zona, basicamente. Então, Leste 1, Leste 2, Zona Sul 1, 2, etc., ali, para que, exemplo, zonas distantes, como Cajamar e enfim, ele consegue colocar um horário de corte meio-dia. E as zonas perto da base dele, um horário de corte um pouco mais alto. Para quê? Para que vocês consigam coletar em Cajamar ao meio-dia, porém ele fique vendendo perto da base dele até 2 horas da tarde. Tá? Tem uma funcionalidade muito importante que aumenta o número de vendas desse seller e melhora as entregas pós 21 horas também. Óbvio, não vai ser para todos os sellers que você vai conseguir fazer essa gestão, né? Porque a gente ali está falando, às vezes, de realizar 2 coletas naquele seller, para coletar os produtos distantes um pouco mais cedo. Então, é principalmente para os sellers que vocês identificam potencial ali ao longo do dia a dia e que vocês vão realizando uma análise interna. Tá bom? Reprogramação dos pacotes. Então, hoje a gente tem uma funcionalidade que, a partir das 21 horas, todos os compradores que têm um produto para ser entregue naquele mesmo dia, ele recebe uma mensagem dentro do aplicativo perguntando se ele ainda quer receber o produto. Tá? Se o comprador falar que ele não quer receber aquele produto no mesmo dia, a entrega é reagendada para o dia seguinte. Pontos positivos: não impacta o SLA do vendedor e nem da transportadora. Tá? E aí, se o comprador optar por receber o produto no mesmo dia, vocês seguem com a entrega normalmente. Tá bom? E ali, como eu falei para vocês, e aqui eu trouxe um pouco mais de dados. Hoje, 40%, a gente tem uma queda de 40% de NPS quando a gente passa de uma entrega após 21 horas. Então, é uma queda de experiência muito grande para o Mercado Livre como um todo, né? Pelos aqueles motivos que eu passei. Então, entregar após 21 horas é ruim para nós, tanto para vocês também, porque o seller acaba recebendo alguma reclamação, o entregador de vocês tem um atrito, às vezes, no momento da entrega. Então, é muito importante que todos nós conseguimos fazer um trabalho forte referente a isso. Tá bom? E aqui, né, a excelência nas entregas após 21 horas. Espera aí. E aqui eu trouxe algumas práticas, né, referente à operação de flex, né? Basicamente, coletas diárias, né, a gente sabe, quanto mais coleta a gente consegue fazer, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, no caso, 2 coletas ao dia, melhora a nossa operação, a gente consegue dar vazão mais cedo para os pacotes. Enfim, se a gente coletar às 11 da manhã e depois às 2 horas da tarde, é muito mais fácil gestionar esses pacotes para que a gente consiga bater o SLA e as entregas não passem de 21 horas. E dar prioridade também ali nos pacotes, talvez, de zonas distantes, né? Como aqui na própria integração da Log Manager, a gente consegue agora visualizar quais são os CEPs que já chegaram todos os pacotes. Assim, vocês conseguem sair com a operação de vocês mais cedo e entregarem os pacotes mais cedo também. Eu acho que, assim, particularmente, eu achei uma funcionalidade excelente, tá? Eu acho que muitos de vocês, como eu visito muitas operações também,
acabam esperando o último entregador chegar com o último pacote para poder fazer a liberação. Às vezes, de algum CEP específico, já tem todos os pacotes na operação, mas a gente não sabe, não tem como saber ali, contar pacote por pacote para saber o que está faltando ou não. Então, acho que com essa integração, com essa funcionalidade, é uma coisa muito importante que vai ajudar todos vocês. Tá bom? E aqui, como eu tinha falado, 2 rotas de entrega, né? Entrega após as 21 horas também, então são algumas dicas. Eu até acabei adiantando um pouquinho, mas sem problema nenhum. Eu acho que, como eu falei, eu trouxe mais dicas gerais e, principalmente, eu quero deixar mais um espaço para vocês poderem tirar dúvida, claro, se vocês estiverem com alguma dúvida, tanto do preenchimento do formulário, tanto de alguma dica que a gente tem e etc. Tá bom? E, como eu falei, eu acho que é mais um espaço, assim, era a minha principal intenção, deixar um espaço para escutar vocês sobre o preenchimento do formulário, enfim, alguma sugestão que vocês queiram. Não sei se alguém tem alguma coisa. Posso, pessoal? Desculpa, tem um... Se tem alguma forma de amenizar a avaliação do SLA em dias de chuva ou dias de, enfim, que aconteça algum evento na cidade que atrase as entregas. Hoje a gente, de fato, e aqui falando para nossas transportadoras que são homologadas hoje, tá? Um dos benefícios é a blindagem do pacote. Tá? Hoje a gente realiza a blindagem de pacote para as transportadoras que tiveram dia de chuva. Então, sei lá, hoje São Paulo toda alagou devido à chuva, então a gente faz essa blindagem dos pacotes para que essas transportadoras não sejam impactadas no seu SLA, tá bom? Mas também a gente está trazendo uma nova funcionalidade que é desconsiderar do SLA os pacotes que são entregues por atraso pelos sellers, tá bom? Então, porque a gente sabe que acaba impactando bastante e é algo que vem crescendo muito, tá? Boa tarde. Bom dia, quer dizer. Na parte do CX, da primeira avaliação, eu não sei o que significa aquela nomenclatura. Basicamente é uma nomenclatura interna, mas seria um time de comercial dedicado, tá? Nada. Bora, pessoal, mais alguém? Vocês estão tímidos. Finalmente, vocês estão frente a frente com o Mercado Livre para tirar a dúvida de vocês. Quem levantou a mão? Algumas vezes acontece de o motoboy está chegando na entrega e já está dando baixa, já está baixando como entrega. Por que ocorre isso? Os casos que o pessoal me mandou recentemente, óbvio, a gente precisa olhar caso a caso, mas os sellers estavam dando baixa através da conta dele, tá? Dos pedidos. E aí, enfim, depende muito de cada seller, do motivo especificamente, mas alguns sellers estavam baixando, enfim, por não saber, por dúvidas, etc., os pedidos como entregue, tá? Provavelmente essa situação, mas como é um caso muito atípico, pode mandar para o pessoal, eles me repassam esse pedido para a gente dar uma analisada se não tem algum problema. Mas todos os casos que eu olhei eram os sellers que baixaram os pedidos incorretamente, tá bom? Tá bom, de nada. Bom dia, João, meu nome. Eu queria tirar uma dúvida referente a, após as 9 horas, o cliente coloca que não quer receber. Porém, a gente ouve muitas reclamações dos motoboys que praticamente era a próxima entrega. Não teria como deixar, tipo, uns 30 minutos para o próprio cliente chega na porta lá e ele fala, coloca como reentrega aí que eu consigo já entregar o pacote para a senhora. Entendi. É um ponto que a gente recebeu bastante também. O motoboy chegar na casa da pessoa, ela ter reagendado, ele não conseguir fazer entrega, e vocês acabarem deixando o produto ali na confiança, enfim, ele acabar cancelando depois. A gente sabe que, infelizmente, é um problema que a gente tem atualmente. Assim, de primeiro momento, eu peço que vocês não façam a entrega para evitar qualquer problema posteriormente, né, que o comprador faça um cancelamento, mas é algo que a gente já está vendo também, tá bom? Bom dia, meu nome é Nancy, eu falo em nome da RND Logística. Nós estamos tendo a seguinte situação com os flex. O motoboy realiza a entrega, dá a baixa corretamente no aplicativo e passou-se um tempo, simplesmente a baixa some do aplicativo.
No dia seguinte, o vendedor está com a conta prejudicada. Como nós não somos homologados, a gente não consegue uma linha direta com o Mercado Livre, né? Mas isso vem acontecendo e impactando bastante a operação. Tá, pode me mandar esse caso, porque para o pessoal eles repassam para mim, porque, para ser bem sincero, nunca tinham reportado esse ponto para mim até hoje. O que acontece normalmente é o quê? O motoboy, às vezes, não dá baixa no endereço do seller, porque acaba sendo mais prático e, enfim, é decisão da operação de cada um. Porém, no meio do caminho, o comprador faz o cancelamento desse pedido. E aí vocês não conseguem fazer a entrega. Nós estamos em casa aqui nesse momento. Tá bom, eu pego com você. Foi feita a entrega, porém, nós temos abaixo que ele pintou tudo a tela, que foi feita a entrega, tem foto do local no lote, tem abaixo os dados, mas o Mercado Livre está como aberto e está impactando. Ah, mas ele baixou no aplicativo do Mercado Livre? No Mercado Livre e no log. Tá, eu vou dar uma olhada depois. Eu repasso para você no grupo, Vinícius. Vinícius. Oi, gente. Bom dia. Esses casos, quando acontecem, normalmente, quando tem essa baixa, por mais que apareça no aplicativo como baixado, a gente tem como entrar em contato com o CX, o próprio seller entra em contato com o CX, passa o número do pacote, e aí o próprio time de CX já consegue retirar isso da conta do vendedor. Então, é um processo que a gente orienta a fazer, porque o CX ele consegue dar o direcionamento correto. Se for erro no aplicativo, passa para o time de IT para eles verificarem. Se for erro somente da baixa, eles já conseguem solucionar no momento que o seller falar com eles. E aí fica mais fácil para até vocês ter esse respaldo. Então, orientação. Passa para o seller, fala para o seller entrar em contato com o CX, com o número do pacote, comprovante de baixa da Log Manager, porque aí sim eles conseguem comprovar e fazer essa baixa, porque eles também têm esse acesso. Então, acho que é um caminho mais fácil e mais rápido. Boa. Vinícius, Danilo, SCM Transportes, Santo André. Sobre esse bug da baixa, o que a gente percebeu que quando o motorista está fazendo a baixa, que aparece o tiquezinho verde, se naquele momento, antes de voltar para a lista das entregas, ele simplesmente troca, sai do aplicativo do Mercado Livre, vai para o Log Manager, por exemplo, para ele fazer a baixa, às vezes buga. Eu mesmo peguei isso na rua. Depois que eu orientei os meus motoristas, você tem que esperar sair a telinha verde e voltar para a lista de entregas, eu nunca mais tive esse problema, tá? Sobre reagendado, a gente tem tido alguns casos de reagendado. Por exemplo, eu tenho casos lá que o comprador comprou às 10h40 da manhã, o pacote entrou na minha base meio-dia e 50, 1h10 ele reagendou, antes das 9 horas. E não é um caso só, não. A gente tem relatos de várias transportadoras que os compradores estão conseguindo reagendar antes das 9 horas. Aí o que acontece? Acaba indo para a rota, o motorista bipa, como não aparece nenhum alerta, ele aparece o verde como se estivesse adicionado, ele não verifica ali na hora se está na parte de cima ou se está na parte de baixo do aplicativo. A hora que ele chega na casa da pessoa, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ele não consegue fazer a baixa porque está reagendado. Esse é um problema que a gente tem enfrentado nessa questão do reagendado aí. Sim, você quer falar? É um caso novo, na verdade, porque os vendedores, os compradores só conseguem receber essa notificação depois das 21 horas. Se está acontecendo com recorrência, não chegou nada das transportadoras homologadas e prêmios que a gente tem. Esse é um ponto que realmente, se tiver alguns casos e você conseguir compartilhar esse número de pacote, porque toda semana a gente está tendo um War Room, né, que a gente fala, que é uma reunião de trabalho para falar a respeito dessa nova funcionalidade que entrou. E eu estou como responsável regional. E nenhum país compartilhou isso. Então, não sei se é algum bug nosso aqui com alguma questão do Brasil, não sei o que pode ser, mas aí é um ponto para a gente levantar. E se você tiver algumas amostras, beleza, compartilhando com a gente já dá a tratativa. Não é para acontecer, tá? O que acontece? Chegou às 21 horas, ele recebe a notificação, você quer receber sim ou não? Se sim, automaticamente reagenda para o dia seguinte, se não, reagenda para o dia seguinte, se sim, tem até às 23 horas para entregar esse pacote, que é um ponto que o Vinícius estava falando. Se esse pacote não for entregue até às 23, esse pacote gera delay para o dia seguinte. Então, assim, tem o período da 21 até as 23, e se não for entregue até as 23, ele já vai constar como delay. Porque é exatamente o que a gente está tentando fazer, mitigar esse atraso da entrega
após 21 horas. Mas compartilha com a gente que a gente vai dar uma olhada assim, e aí o Sodré passa a resposta para você depois. Pessoal, a gente está com o nosso tempo encerrado. 2 perguntinhas. Tudo bom? Boa tarde. Nathanael da Express Flex. Eu tenho uma pergunta, conversando com o Sodré, já explicou que o quê? Um seller que ele envia pacotes para 2 transportadoras, se uma transportadora está com nível de serviço bom e a outra não, isso vai impactar a transportadora também que está com SLA bom, no caso, de serviço. Isso seria possível futuramente? Vocês têm visão para isso, para poder responsabilizar o seller ou a transportadora pelos pacotes que estão indo para eles? Hoje já funciona assim, tá? Então, se o mesmo vendedor envia pacotes diferentes para transportadoras diferentes, a gente só considera o que foi para você, tá bom? Então, seu SLA é baseado no que você coletou e no que você entregou, tá? Se a transportadora vizinha entregou todos os pacotes com atraso, o seller vai ser impactado, isso é óbvio, no final do dia, porém, o seu SLA e os seus resultados não, tá bom? Já é assim que funciona. Oi, Vinícius. Adriana, CEO da WA Flex. Sobre o questionário, nós fizemos o preenchimento e ele está dando um servidor rejeitado quando a gente vai anexar a foto. A gente colocou os tamanhos, deixou tudo certinho, formatou tudo, mas mesmo assim, usamos abrimos no aplicativo, abrimos no Note, usamos várias possibilidades e mesmo assim ele continuou dando o servidor rejeitado. A gente não consegue anexar e finalizar o questionário. Me mandaram ontem, ou foi antes de ontem também? Acho que foi vocês, não foi? Foi você. Só o seu caso em particular que eu estou colocando, mas eu estou vendo porque eu também fiz os testes e deu para preencher normalmente. Outras transportadoras preencheram logo na sequência. Mas o seu em particular eu já estou colocando lá, tá bom? Obrigada. Nada. Pessoal, muito obrigado. A gente está sem tempo. Muito obrigado pela sua participação, Vinícius. Todo o time do Mercado Livre que veio. Muito obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Eu quero entregar aqui uma placa de participação em nome do Vinícius, mas é para toda a turma do Mercado Livre, tá bom? Vamos tirar uma fotinha aqui.